Olá, bem-vindo a esse estudo maravilhoso da Bíblia, da Palavra de Deus, fazendo com que a gente consiga se entender melhor, entender o mundo, entender o universo espiritual também. Bom, você sabe que nós estamos estudando nessa temporada, nesse trimestre, descanso em Cristo, né? Um tema que, olha, quando eu vou confessar para você, quando eu vi o título da lição, eu falei, puxa, mas será que não vai ficar enrolando, não? Puxa, mas eu descobri aqui um assunto maravilhoso, fantástico, que tem feito muito bem para mim. E elas que estiveram na segunda lição, no segundo programa dessa temporada com a gente, voltam agora, esse grupo de meninas aqui, né? Priscila, Fabiana e Darleide, bem-vindas! Olá, Olá, tudo bom? oi. É, isso aí, temos gente pensante aqui, né? E para conversar com a gente. Bom, descanso, relacionamentos e cura é o tema da nossa semana. Quem poderia abrir para a gente essa lição, fazer uma introdução, já começar ali sábado e domingo e tal? Quem se arrisca? Vamos lá? Aí, vamos lá, Priscila, beleza. Tem bastante coisa nesse título aí, né? Descanso, relacionamento e cura. A lição começa com uma história, né? Bem impactante de um homem que foi acusado de uma agressão, né, contra uma mulher. Ele foi identificado, né, como criminoso. Ele foi preso por 14 anos por um crime que ele não tinha cometido. E depois, né, de muito tempo, pelo teste de DNA, ele foi inocentado e a mulher quis encontrá-lo, conversar com ele, né? E quando eles se encontraram, ela começou a chorar, ele abaixou a cabeça, né? Pegou nas mãos dela, olhou e disse para ela: "Eu perdoo você". Então, esse homem foi acusado de um crime que ele não cometeu e por 14 anos ele pagou o preço desse crime que ele não tinha cometido. Então, ali estava um homem a quem ela disse que havia odiado, né, e desejou a morte dele, contudo, ele a perdoou. E aí a gente entra na história que é uma das minhas preferidas, que é a história de José. Uma história com muito conteúdo, né? Para quem trabalha com comportamento humano como eu, tem muita coisa envolvida, mas é uma história curiosa, acho que para qualquer pessoa é muito interessante, né? Olha, José, quando tudo parecia que estava indo bem, ia mal. Depois tudo parecia que ia bem, ia mal. Tudo parecia que ia bem, ia mal, né? Priscila, Então ele... Priscila, deixa eu só. É que eu estou pensando um negócio aqui, né? Várias vezes que eu preguei sobre José, né? E eu digo, pessoal, é, vocês acham que a fé de José era grande? É. E José, vocês acham que era feliz? Sim. Vocês querem uma felicidade igual a de José para vocês? Aí todo mundo fica quietinho. Então, a história de José é muito legal, mas ainda bem que aconteceu com ele, né? É verdade. Ele é só, para a gente, ele é só uma história, né? É. Então, porque há muitos componentes aí. Ele foi um filho privilegiado, então ele foi um filho mimado. Uma vez eu tive uma discussão em família, muito tempo atrás, quando eu disse, ele era um mimado, né? E não vou dizer quem era, mas era minha sogra, mas agora eu já disse. Ela disse, não fale mal de José, né? Saiu a defesa de José, né? Porque também é o personagem que Eu ela também gosta. acho que ele era mimadinho. Ele era mimadinho, né? Uma roupinha especial, enfim. Mas independente do mimo, e chamar os irmãos ali no canto, né? E falar, sonhei que vocês me reverenciavam. Não era Uhum. fácil, né? Não Era foi meio muito. fofoqueirinho, cagueta, ficava falando, pai, você nem imagina o que o Judá fez lá no campo. Ah, mas Ele era vocês. chato, ele era chato, gente. Ellen White fala que ele era aquele menino que não era corrigido. Ellen White fala que os pais não lhe impunham limite. Pensa no garoto insuportável que eles. Ah, eu já olho na perspectiva de que o pai precisava ser corrigido. O pobre do Também menino acho. seguia o curso que o pai dava. Ele vigiava, fofocava, porque o pai pedia. Pobrezinho, estou eu aqui me unindo à sua sogra, Priscila, para defender José. Defendendo José. Mas, gente, que situação, né, que ele passou, e a gente parte aqui do ponto, né, fazendo um link aí, aquela coisa da injustiça do rapaz, né, que foi acusado de um crime, depois ele foi inocentado. Então, assim, José também passou por isso, né, ele foi acusado, ele também era inocente, mas fazia parte
de toda a trajetória dele para que ele fosse lapidado. Eu li isso num livro há muito tempo atrás, né, que ele era bruto, por mais que ele fosse um menino fino, educado pelo pai, pela mãe, todo mimado, né, leite e mel, como diz, mas ele era uma pedra bruta, ele precisava ser lapidado, né, para se tornar esse grande homem que foi. Mas o que aconteceu assim de muito, eu acho que, nossa, eu tenho um filme que assisti de José, a gente já repetiu aqui em casa várias vezes, o ator trabalha muito bem, quando ele se vê os irmãos, porque foi uma surpresa, né? Então ele encara ali os irmãos, era a chance de se vingar. Aí eu fico pensando, o que eu faria, né? Ainda bem que eu não sou José mesmo, né? Porque eu acho que eu ia aprontar uma com eles, né? E aí ele fez uma coisa muito interessante, né? Ele provocou os irmãos. Ele provocou, dizendo que eles eram algo que eles não eram também, né? Então, dizendo que eles eram espiões, eu ia falar certinho, aqui, a Fabiana vai me corrigir já. Espiões, né? Espiões. Então, ele acusou eles, né? E fez aquela tramóia lá de, vocês têm mais quem que é da família, né? A gente tem mais um irmão, tem mesmo, não estou acreditando nessa parada, então fica aqui um e vocês vão lá buscar. Gente, que angústia, que estresse que ele provocou e que ele estava sentindo, né? Então ele poderia ter se vingado ali naquele momento, mas era uma jogada ali. Ele teve que, o título, né, da lição de domingo é Enfrentando o Passado. Então, quer dizer, quando tudo estava aparentemente bem, ele se deparou com a sua maior luta, que é o encontro com a sua história lá para trás, né? E foi muito difícil isso aí, né? Para ele. Então, não sei como é que eu me sentiria nesse momento vivendo o que ele viveu, né? E aí a lição faz uma pergunta muito interessante, assim, né? Que fala sobre abuso e sobre negligência com relação às outras pessoas. O que tem a ver isso, né? Que parada é essa de abuso ou negligência, né? Então, as duas coisas são muito ruins. Tanto a gente sofrer o abuso, como a gente ser negligenciado, né? Não sei o que vocês acham aí também, até bom, não só eu ficar falando aqui, trabalho muito com essa questão de abuso, e a negligência muitas vezes ela não é tão vista quanto o abuso. O abuso ele marca mais, ele é mais visto, né? Então, e a negligência muitas vezes ela passa desapercebida, que é a falta de cuidado, que é a falta de atenção. E aí, voltando para a nossa história lá, como é que a gente vai fazer um encaixe aí de José, né? Então, o que aconteceu com ele? Ele podia ter se vingado, ele não se vingou, ele aplicou lá, né, a pena, os irmãos vieram, né? E eu acho muito bonito o momento que ele se revela e diz que vai cuidar deles, né? Então, o medo que eles passaram naquele momento, porque eles também agora visitaram o seu passado, né? Então, imagino, eu estaria... Aí saio da história de José e entro na história dos irmãos. Que insegurança, porque ele era o segundo homem mais poderoso do Egito naquele momento, né? E ele diz assim: eu vou cuidar de vocês, eu não vou, além de dar o alimento, quer dizer, né, de dar a comida, o mantimento, além disso, eu vou trazer vocês para cá. Então, assim, é uma história muito interessante de perdão, de misericórdia, de estender a mão para o outro que lhe feriu, que fez mal. Pois é, né? Eu fico olhando aqui, né, para a história do José. Como o Espírito de Deus trabalhou no coração dele ao longo dos anos e no coração dos irmãos também, né? Porque ele estava ali testando os irmãos dele para ver como eles eram e ele viu transformação, né? Ele viu transformação. Mas sem dúvida Deus usou José como uma chave para abrir o coração dos irmãos. E o mais importante é que eles eram a matéria-prima de Deus para constituir um povo que iria espalhar o evangelho para o mundo, né? Preparando o terreno. Vamos continuar aí nessa história, né? Aqui, quando a gente fala de preparando o terreno, a gente vê na lição o tratado do perdão. Quando a gente lê histórias de pessoas que tiveram vidas com muitas mágoas, com muitos traumas. Eu estou editando um livro, inclusive agora, de uma aluna, que é justamente sobre os traumas do passado, o abandono, né, dos pais, entrega dela para outras pessoas cuidar. Eu vejo que muitas vezes
a falta do perdão é o grande empecilho para a nossa vida andar. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não consegue fazer com que isso ande, é como se a gente construísse uma estátua gigantesca da pessoa e do mal que ela nos fez e colocássemos no meio da nossa sala e a gente não consegue ir para nenhum cômodo, a gente não consegue entrar ou sair de casa sem nos depararmos com aquela estátua. A gente está o tempo todo contemplando aquilo, e ainda que a gente diga odiar, e que a gente diga que não se importa, e que a gente diga que aquilo está no centro das nossas ações, está no centro das nossas tomadas de decisões. Não por nada a gente vê o perdão sendo considerado por muitos cientistas como um elemento terapêutico. Você tem o perdão sendo considerado um remédio para muitos casos de doenças, de traumas. É como se, ao dizer, ok, eu entendi que você me magoou, eu entendi as partes do que aconteceu, mas eu não vou carregar essa mágoa comigo para sempre. Eu não vou carregar essa história, eu não vou carregar você comigo para frente, porque eu preciso andar, eu preciso ir adiante. E isso foi um divisor de águas na história de José. O perdão que ele deu, que na verdade foi progressivo, né? Se você olha a história, você vê ali um tratado progressivo de perdão. E, tá bom, eu perdoei, eu quero ajudar, mas será que mudaram mesmo? É na sua convicção de que realmente mudaram que você vê a totalidade do perdão. E aí você tem uma tomada de ação. Você vê que José está livre para agir e seguir o plano de Deus para ele, porque ele já não tem mais aquela âncora que segura ele no campo da mágoa. Fabi, você acha que José já tinha... Não está escrito aqui, né? Estou na especulação. Mas você acha que ele já tinha perdoado os irmãos antes de encontrar com eles? Eu acho que quando ele entendeu, porque Ellen White fala que ele teve noção na sua velhice de que tudo que ele fez, ou as coisas pelas quais ele passou, eram, na verdade, uma ação no grande plano de Deus para salvar o povo. Ele teve esse discernimento. Eu acredito que esse discernimento foi gradativo quando ele percebeu, mas eu tenho para mim a convicção de que depois das humilhações que ele passou, das rejeições familiares que ele passou, das sucessivas perdas, prisão, Potifar e tudo mais, quando ele chegou à posição que ele chegou, que não foi sem muitas dores, ele deve ter tido em algum momento a grandeza de pensar, por ser quem ele é, né, de pensar, Deus me botou aqui para alguma coisa. Porque na lição a gente vê que as ações dele começaram justamente depois do entendimento do perdão. Eu não consigo crer que ao se tornar governador da maior nação da época, ele ainda tinha essa reação comenzinha de mas o dia que eles aparecerem aqui, que eu vou enfiar. Eu não consigo imaginar um homem que chega nessa posição de depois de ter passado por tantas dores, ainda carregando isso. Eu acho que a compreensão de que algo grande estava para vir e, obviamente, a sua disponibilidade a Deus por isso o fez perdoar. Também acho, também acho. E me chama a atenção o fato de que, apesar de eu achar que ele já tinha perdoado, foi muito importante ele conversar. Tanto que ele fez todo aquele experimento e tal, e ele conversou com seus irmãos. Ele expôs tudo e disse que tinha perdoado, e isso é terapêutico também, né? Alguém queria... Bom, pode terminar assim e passar já para terça-feira, se quiser ainda comentar alguma coisa aí, e a gente já vai passando. Vamos ficando assim, tudo junto e misturado, porque está tudo interligado, né? Então vai. Eu fico pensando o seguinte, que José, mais uma vez, dá provas de que ele não era mimado, apesar de ele ter sido colocado naquela situação em que poderia ter se tornado um homem fraco, ele dá demonstrações de muita grandeza, de muita fortaleza. Os seus irmãos, a gente não sabe, talvez podíamos pensar que o tratamento, a criação dos seus irmãos, foi uma criação normal, de trabalhar, de respeitar, mas eles eram homens cruéis, eles eram homens muito ruins, que foram vingativos com José, mas o resultado na vida de José, mesmo depois de tantas tribulações, aponta para um homem de muita grandeza de caráter. E eu vejo na experiência de José amor. Ele era um menino amoroso, ele era um menino bom com o pai. Eu acho que ele tinha uma pureza muito grande. Quem é puro, quem consegue se manter puro, que eu nem sei como é o segredo dessa pureza, se não alguma coisa que se constrói em Deus, pelo Espírito,
é um menino que tinha uma disposição de amar. Eu acredito, como vocês acreditam também, de que ele foi se preparando para o perdão. E eu penso que aquele momento de encontro, ouvindo a Priscila descrever ali um filme, uma cena de um filme, eu também já vi algo em filme que me fez assim chorar daquele encontro. Gente, quando você encontra alguém que você ama, mesmo que você tivesse brigado, mesmo que tivesse ficado muito tempo distante, o encontro pode quebrar a barreira e dizer assim, cara, eu amo demais você. E passa por cima de tudo que aconteceu antes. E aí, por falar em esquecer, justamente na terça-feira, vem dizer primeiro o que é o perdão, né? Que o perdão é a disposição de abandonar o direito do ressentimento. É o direito que você tem de ter raiva, você abre mão. O direito da condenação, o direito da vingança, o direito de ofender, revidando a ofensa que você levou. E José abriu mão de tudo aquilo. Mas todos vocês falaram, e a Fábio anteriormente, principalmente quando ela falou parece que ele entendeu o propósito de Deus. É aqui que eu acho que está a chave para a gente pensar. Quando é que eu perdoo? Porque, olha, por mais que a ciência já ateste que o perdão é libertador. Tem, por exemplo, um grupo de estudos em Salvador de cardiologistas que mostraram que entre um grupo grande de pacientes, as pessoas que têm tendência a perdoar, elas têm melhor recuperação em cirurgias cardíacas, em suas cardiopatias, enfim, porque elas têm uma experiência de perdão, têm um coração mais aberto para o perdão. Mas, no final das contas, a gente diz assim, tá, mas como é que perdoa? Por onde é que eu começo essa história? Não, esquece, passa por cima, seja mais nobre que isso, seja maior do que o que fizeram com você. A gente diz frases interessantes e são todas elas verdadeiras. Mas, como cristã, e eu acredito que vocês concordem que, assim, o ponto central, a chave para a nossa libertação é quando a gente se dá conta de que a gente perdoa primeiro quando a gente se entende perdoado. Quando Moisés entendeu o propósito, quando José entendeu o propósito, assim, eu estou aqui apesar de tudo, porque Deus propiciou a que eu estivesse, não importa as condições, eu cheguei até aqui, eu tenho um propósito aqui, e o propósito ele mesmo vai declarar depois, é para que vocês não morram de fome, é para que um povo seja salvo, é para isso que eu estou aqui. Quando você entende quem você é em Deus, qual o seu propósito em Deus, qual é a sua filiação, e sobretudo, que nós somos miseráveis pecadores e que fomos perdoados por Jesus Cristo. Quando eu me dou conta do que significa ser perdoado, isso facilita para eu perdoar. Mas eu não acho, aí sim, eu não acredito que nós sabemos a dimensão do perdão que nós recebemos de Deus. Tanto que nós dificultamos o perdoar outras pessoas. Eu acredito que se nós chegarmos a essa experiência de, pelo Espírito de Deus, pela jornada que nós temos levado em Deus, para a autodescoberta de quem nós somos, pecadores, miseráveis e carentes da misericórdia de Deus, ao reconhecermos essa graça e misericórdia de Deus, esse perdão que Deus me dá, ele me impacta tanto que eu digo, cara, eu não posso deixar de perdoar alguém, porque eu sei o que é isso na minha carne, eu sei o que é as trevas e de onde Deus me tirou e me trouxe para a luz. Eu acho que se a gente chegar nesse nível, a gente consegue virar e dizer assim, tá perdoado. Posso até não conviver com você, posso até não me esquecer do que você fez, posso até carregar alguma marca, mas eu não vou carregar isso para a minha vida. Isso não serve para mim. A gente tem mania de olhar o personagem bíblico e achar que aquilo foi na vida dele. Então, o José passou por aquilo tudo tal, mas Deus tinha um propósito especial na vida dele, que ele ia salvar o povo e etc. e tal, né? Mas Deus tem um propósito especial na vida de cada um. Ele tem na sua vida, ele tem na minha vida também, né? Só que nós temos que entender isso, como você estava falando aqui agora, Darleide, assim, quando eu descubro que o fato de eu sabe, quando alguém me ofende, eu sempre fico pensando assim, Senhor, muito obrigado porque não fui eu que ofendi, mas eu fui ofendido, né? Quem ficou com a pior parte foi a outra pessoa, foi o que ofendeu, não fui eu que fiquei com a pior parte, né? A mim toca o perdão, mas quando eu entendo assim que ser ofendido e poder perdoar é um privilégio, porque é uma oportunidade de crescimento. Quando eu passo por sofrimento, algumas pessoas dizem assim, né, mas você fala isso que você não sofreu. Bom, nós não podemos comparar sofrimento, né? Aliás, entender
que ninguém sofre mais do que ninguém, já é uma coisa muito importante para nós seres humanos, né? Eu não sei, a Priscila pode falar isso, mas eu creio que ninguém sofre mais do que ninguém, porque as pessoas têm níveis, até quando Deus diz assim, não vem provação maior que alguém possa suportar. Ele está dizendo assim, cada um tem nível de suportar as coisas de um jeito diferente. E cada um, eu não vou nunca deixar passar daquele nível, vai estar ali. Ou seja, a aprovação ela é uma oportunidade para eu crescer. As dificuldades é uma oportunidade para eu crescer. Mas eu não vou me enfiando no problema, me enfiando assim, ai meu Deus, eu sofri demais, por isso que eu estou com a vida acabada e tal. É um aprendizado muito difícil, né? Por isso, Priscila, eu vou deixar para você aqui a quarta-feira, que é a coisa na prática, né? Como é que é esse negócio de tornando prático? Quer dizer, na prática eu fazer isso aqui. Teoria é bonita. Falar, a gente sabe falar bem, né? Mas a questão eu achei muito interessante, Dalite, quando você falou sobre perdoar quando a gente também aceita receber o perdão, a gente ser perdoado. Porque é uma corrente mesmo, né? Como é que eu vou oferecer para o outro algo que eu não tenho experimentado? Que eu não experimentei, eu não sei como é que funciona, né? Então, eu não vou ensinar alguém a dirigir se eu não sei dirigir. Dificilmente eu posso até ler o manual e dizer, olha, é assim, ó, faz assim, tá? Mas eu não sei na prática, né? Então, quando a gente recebe o perdão, a lição começa com uma história, né? De alguém da história do perdão. Então, quando alguém te perdoa, geralmente isso constrange, a gente fica se sente amado, e é mais fácil que eu perdoe. E como que a gente também perdoa quem não pede perdão, né? Como é que a gente faz também para perdoar quem não se arrepende? Que é outra questão também difícil, né? Porque isso eu até ia te perguntar, viu? Eu fui antes da porque hora. quando você perdoa e a pessoa não quer... você se livrou de eu perguntar. Né? Então, eu estava lendo, não sei que livro que eu li há muito tempo atrás, eu não sei se era do Morris Vende, eu não lembro, mas que ele dizia que a gente podia pedir perdão pelos pecados dos outros, porque Cristo fez isso, né? Na cruz ele disse, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não têm consciência. Eu acho isso um desafio e acho meio complicado de entender. Como é que eu posso, né, pedir perdão pelo outro? Talvez o outro não esteja naquele momento se sentindo realmente, como a gente falou na outra lição, que às vezes a gente se arrepende porque tem medo. Na verdade, não é um arrependimento genuíno, né? Porque tem medo. Mas a gente crê que é um processo, como foi o processo também de José, também os irmãos dele também sofreram esse processo do perdão. Não acredito que ele, muitas vezes, não é instantâneo, né? Ele não é naquele momento. Então, a gente também perdoar o nosso processo. Olha, não quero que fique confuso, né? Mas alguém fez alguma coisa contra mim, me feriu, me trouxe consequências, trouxe estragos para a minha vida, e aí alguém diz, né, esquece, releva. Eu acho que a gente pode dizer assim, estou num processo do perdão, estou procurando, o perdão é um processo, ele não é instantâneo. Né? A gente vai se acostumando com ele, elaborando ele como outras coisas que a gente elabora na nossa vida, né? Então, muitas vezes se afastando de ficar pensando naquilo constantemente, pensando em outras coisas, procurando outros exemplos, pode ser bíblico, pode ser como uma história, né? Olha, aquela matou a família toda e a pessoa foi lá e ofereceu perdão para o assassino. Lembro de uma história dessa terrível, né? Então, se a pessoa foi acometida de um assassino, mataram todos os seus familiares, aquela pessoa ficou sozinha, foi lá e estendeu o perdão para o assassino. Então, acredito que não foi instantaneamente, foi elaborado isso, né? E sempre, claro, voltar para o perdão que Deus nos oferece gratuitamente, pela sua graça. Esse é o maior de todos, né? Deus está sempre disposto a nos perdoar. Eu gosto assim, o perdão como o amor começa com uma escolha. Então, eu decido. Não quer dizer que eu decido, ele já se aplica, né? Não, eu decido e eu entro num processo. Porque o amar também, quando meu filho nasceu, eu lembro que uma pessoa entrou no quarto do hospital e falou assim, não é a coisa que você mais ama na vida? Não, ainda não. Não, né? É uma coisa mais instintiva, né? Que eu acabei de conhecer. Mas eu fui...
nutrindo esse amor, né? Antes é mais um instinto de cuidado para que depois se transforme num amor que é quase incondicional, né? Como é o amor de Deus por nós, que é incondicional. Agora, claro que a postura de quem ofendeu reconhecer facilita bastante, né? Facilita muito. Por exemplo, no caso de José, os irmãos dele, ele pôde atestar que os irmãos dele tinham pesar pelo que eles tinham feito no passado. Ele percebeu que a postura deles carregava arrependimento, tristeza, vergonha, o que fosse, ele percebeu isso. Claro que facilita, mas nem todas as pessoas reconhecem. Tem pessoas que nem se dão conta de que elas nos ofenderam. Elas nem se percebem de que elas nos machucaram. E a gente vai precisar ter ainda mais grandeza, assim, pedir socorro a Deus e dizer, meu Deus, me ajuda, porque o pobre do infeliz, nem para voltar e dizer, ei, desculpa aí, pisei no teu pé. E isso é muito exigente da gente. Eu também super concordo com a história do processo, para a gente entender nosso limite, nosso tempo, porque ferida tem tempo para cicatrizar. Às vezes eu acompanho muito a intriga de casais, e aí, não, mas você tem que perdoar, mas apanhou, sofreu, foi traída. Aí, às vezes, você joga o que está ferido num precipício que ele não dá conta de se sustentar naquilo, e você é obrigado a ficar do lado, você é obrigado a... Às vezes, pais, né, Fábio, tem criança pequena, não sei se já aconteceu de ver assim, as crianças brigam, assim, beija seu irmão, abraça seu irmão. Você nem entende o que é o processo de unir, do que está acontecendo ali. A criança, beijar, mas eu estou com raiva, eu tenho que beijar. Enfim, é realmente uma questão de processo e tem gente que não vai reconhecer que nos fizeram mal. Mas ainda que erre, né? Quando a gente vê a lição de quinta-feira, tem um trecho ali que fala que quando o pai morreu, eles pensaram, a gente fez coisa errada, a gente lascou com a vida do cara, a gente tá. Agora o pai morreu, será que ele não vai dar o troco? Será que não é hora dele ir à forra e fazer o que ele não fez até agora porque o nosso pai estava vivo? Eu acho que quando a gente tem a dimensão do erro que a gente cometeu e agora nos colocando no lugar do errado, a gente vai ficar constantemente submerso num misto de graça pelo perdão, mas de um medo desse perdão não ser vitalício. Como repórter, eu acompanhei muitas histórias assim impactantes assim de vida, de crimes, né? E uma me marcou muito quando fui fazer uma reportagem há muitos anos e eu conheci uma senhora, um casal, na verdade, que tinha perdido a filha num embate criminoso, num assalto, que o cara matou a filha deles, né? A filha jovem, adolescente, toda a vida pela frente, tudo mais. E passado o luto, passado aquela dor terrível que eu não consigo nem imaginar, nem quero, nem fico tentando imaginar, eles foram atrás de saber quem era o assassino. E eles descobriram que era um jovem, que, enfim, com uma condição de vida toda lascada, num espiral de violência, de abandono e negligência, enfim. E movidos do mais puro amor de Deus, do mais genuíno perdão, eles não só perdoaram esse assassino na cadeia e o disseram, verbalizaram, como eles deram suporte financeiro e emocional para o filho dele, que entraria no mesmo ciclo. E eu fui entrevistar esses pais e eu me lembro da mãe serena, tranquila, isso já tinha se passado acho que uns 5, 6 anos desde o acontecimento, e ela falou assim, a única maneira de eu honrar a memória da minha filha e compreender o perdão de Deus é fazer com que o perdão de Deus se estenda à família dele, para que o filho dele não seja mais não continue, que essa desgraça não perpetue. Então o perdão dele me faz agir no sentido de restaurar isso, de consertar um negócio. E Deus me deu essa capacidade. E eles tinham um compromisso. Eu imagino que a criança agora já esteja na sua maioridade. E eles tinham um compromisso. Eles tinham uma condição financeira confortável de bancar os estudos dessa criança, de tirar essa criança de um contexto de negligência, de privação emocional e financeira e tudo mais. E eu fiquei pensando, caramba, que potência de perdão. Que nível de perdão, que eu acho que eu não sei nem entender isso, eu não sei nem ter noção do quanto é isso, mas eles perdoaram de forma que o perdão não só curasse aquele pai, que depois se converteu, entendeu, ele falou, eu lembro que eu entrevistei ele na cadeia, ele falava assim, eu não tenho como não me dobrar esse Deus que faz isso no coração deles.
E eu lembro que eu gravei essa frase, assim, a gente deixou na reportagem essa frase, eu não tenho como não me dobrar. Se esse Deus faz isso por eles, eu quero isso para minha vida. E aquele perdão foi tão abundante que transformou todo um núcleo familiar. E quando você vê o medo ali dos irmãos na lição de quinta-feira, será que vai dar? Eles ainda carregavam a culpa do que eles tinham feito, porque eles não tinham tido a total compreensão que José já tinha de que tudo aquilo, na verdade, tinha sido usado por Deus para o grande plano. Talvez José já tinha compreendido, mas eles ainda não. E isso faz a gente pensar que o perdão, às vezes, é um processo para nós, e não para quem nos ofendeu. É um processo para nós que É. nos sentimos ofendidos, sabe? Eu fico pensando nas pessoas que me ofenderam ao longo da vida, ou que fizeram alguma coisa que me prejudicou ao longo da vida, e eu tenho muita serenidade de reconhecer que às vezes sim, eu quero matar essa pessoa também. Não matar nas vias de fato, mas gostaria de dar uns bons tabefe. Mas que lasquinha do perdão e do amor de Deus eu teria se eu retribuísse na mesma quantidade? É, Melhor é para mim me afundar na graça para que o perdão também me cure. e aí assim, né, eu fico pensando, porque quando existe uma situação, né, aí tem situações onde as duas pessoas se sentem a parte ofendida, né? Vocês já viram isso aí, né? Então, sempre a pessoa fica pensando, mas é a outra pessoa que precisa vir a mim, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte, né, que é o que eu procuro interiorizar, né, internalizar. Seja qual for a sua posição, seja você o provocador ou seja você o provocado, essas duas pessoas elas estão numa posição de oportunidade de crescimento espiritual. Seja você o provocador ou seja o provocado, ou seja, para todos nós, entendeu? Você está numa situação assim, para todos nós. Eu estou numa oportunidade, você está numa oportunidade de crescimento espiritual. Então, não interessa se é o outro ou se é você. Da sua parte, você tem essa oportunidade de crescer, né? Porque o crescimento é assim, ó, eu separei um texto aqui de Provérbios que eu acho fantástico, né? Que é Provérbios 27:17, que diz assim, como o ferro com o ferro se afia, assim também um irmão com o seu irmão, né? Ou seja, é assim que a gente vai crescendo espiritualmente. Um vai sendo afiado no outro e assim a gente vai crescendo. Não tem jeito, né? Tem pessoas que você ainda precisa perdoar, tem situação que você precisa ser perdoado. Tudo são oportunidades para a gente crescer espiritualmente, mesmo quando a outra pessoa não quer. Agora, eu não vou me permitir continuar sendo abusado por essa pessoa, é ou não é? Não vou me permitir continuar sendo abusado por ela. Tudo bem, mas eu não preciso carregar comigo essa mágoa, esse peso tremendo que acaba com a minha vida. Eu me livro disso aí, deixa para lá. E essa coisa do perdoar e esquecer, se não esquecer, para mim, não tem jeito, né? Porque você vai lembrar sempre. É como essa, eu gostei do negócio da estátua lá, viu, Fabi? Que é a estátua no meio da sala, no meio da casa, no meio da cozinha. Você fica trombando nela o tempo todo, né? Parece que aquela pessoa é um fantasma que está sempre junto com você, né? Alguém quer falar alguma coisa mais? Eu quero lembrar que assim a proposta é que a gente pense em dar segunda chance, terceira chance, nem precisa fazer aquela matemática que Pedro propôs para Jesus, nem a resposta de Jesus das 490 vezes para perdoar, mas que a gente pense exatamente o que significa isso, a disposição para perdoar. E levando em consideração que, principalmente, isso significa melhores relacionamentos, isso é para o casal, isso é para pais e filhos, isso é para os amigos, isso é para os irmãos de igreja, isso é para a comunidade, isso é para todos nós repensarmos que todos nós vamos em algum momento também carecer de uma segunda chance. José deu uma segunda chance para os seus irmãos e deu certo. Ter essa disposição de recomeçar, de ir além, de relevar, de perdoar, porque todos nós erramos. Nós não somente somos ofendidos, nós ofendemos muitas pessoas.
Nós já machucamos muitas pessoas, nós ferimos. Ah, mas foi sem querer. Não interessa. Querendo ou não querendo, nós já ferimos alguém. Então lembre-se que assim como você se sente ofendido e ferido, você também provavelmente já fez isso com alguém. E que Deus nos ajude em nossa limitação, que é grande. E a gente carece muito da misericórdia de Deus para sermos perdoadores. Priscila gostaria de fazer amarrar o finalzinho Sim. aqui. Olha, a questão do perdão também tem paz, né, para quem perdoa, tem alívio. Como a gente diz que é um processo, às vezes a gente está falando, né, na minha prática a gente fala muito sobre perdoar, sobre esquecer, né? Muitas vezes os pais, né, ou alguém que sofreu algum tipo de bullying na adolescência e tal. E aí a gente diz, quando a gente reconhece que o perdão vai nos trazer benefício, que ele vai trazer alívio, que ele vai trazer conforto, a gente repensa. Eu vou ganhar alguma coisa quando eu perdoar, porque às vezes eu quero segurar aquilo, né? A raiva, o rancor, a mágoa, aquilo é uma energia, né? Não estou dizendo isso de maneira mística, não, mas é como uma força, uma coisa que você segura ali, não larga, não solta. E a gente tem que desprender realmente disso, porque a gente vai se sentir mais leve. Quando a gente perdoa, né, quando a gente esquece, pode perguntar para alguém que teve essa experiência, né, pergunte para alguém que quando, olha, eu fui tão magoado, fui tão ferido, e quando eu consegui me livrar desse peso, ai, que alívio, me senti muito mais leve. Então, há um benefício no perdão, que é da gente se sentir mais leve e seguir em frente. Então, ele é um benefício perdoar, ele vai trazer lucro para a gente, vai trazer bem-estar. Legal. Fabi? Eu reitero a fala, porque essa história de José mexe muito com o meu dia a dia, assim, intrigas familiares, perdoar e ser perdoado. Isso tem muito a ver com a nossa convivência cotidiana, né? Quando a Darete fala, às vezes eu também ofendo. Muitas vezes a gente se coloca nesse discurso de, ai, porque fulano é tóxico, não sei quem é tóxico. Todo mundo é tóxico, menos eu que sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. É quando eu deixo de olhar para minha possibilidade de melhora, de cura e de me apropriar do perdão para sempre esperar que o outro tome essa posição, sempre esperar que o outro peça, sempre... Não, nada além de mim está no meu controle, o outro não está no meu controle, ele pedir perdão não está no meu controle, ou seja, o perdão não tem a ver com o outro merecer ou precisar, mas eu estar imbuída da graça para poder fazê-lo, porque eu preciso do perdão. Tá certo. Missão difícil, não? Não, missão impossível, a gente só consegue com Deus mesmo, né? Darleide, quer falar? Eu quero dizer que essa é uma grande necessidade nossa de reconhecimento urgente de que quando nós pecamos uns contra os outros, porque se eu causo ofensa, se eu magoo, se eu firo, se eu abuso, se eu machuco, se eu vendo os meus irmãos, se eu vendo os que me cercam para me livrar deles, né, me referindo à história de José, nós pecamos uns contra os outros, mas não nos esqueçamos que isso significa pecar contra Deus. Deus é o Pai. Assim como o pai de José sofreu pelo que os irmãos fizeram com seu irmão mais novo, ainda que ele não soubesse a verdade, nós também fazemos a Deus sofrer, nós também ofendemos a Deus quando nós negligenciamos o perdão uns aos outros, o carinho uns aos outros, o amor uns aos outros, nós fazemos isso. Então, tenhamos isso em mente, do quanto nós também temos ofendido a Deus quando nós causamos o que causamos uns nos outros. E tenhamos também a lembrança de que isso nem sempre é possível, por exemplo, permanecer junto, abraçar como José abraçou, beijar como José beijou, porque tem profundas feridas que nem mesmo assim os 10 anos em terapia com a Priscila pode desatar muitos nós que são traumas profundos de alma. Nem sempre vai ser possível permanecer junto, mas que não permaneça o peso, a dor eterna, porque assim nos perderemos todos. Que Deus tenha piedade de nós e nós nos apeguemos ao Senhor. É isso, gente. Que bom a gente passar esse tempo aqui junto, meditando na palavra de Deus e procurando forças, né?
onde nós podemos conseguir essa força, que é uma força que vem do céu, para a gente continuar vivendo e crescendo nesse mundo tão complicado, que nós, como seres humanos, complicamos mais ainda, não é verdade? Bom, a gente vai orar para terminar. Antes de dizer tchau, eu vou pedir para Fabiana. Fabiana, pode orar conosco, por favor? Obrigada, Senhor, porque a sua graça que opera em nós nos permite a cura pelo perdão que está disponível, tanto para nós que erramos, quanto para aqueles que erraram conosco. Que a sua oração modelo seja também o nosso guia diário, que lembremos que a necessidade do perdão nos é também uma oportunidade de nos submeter a toda essa necessidade que temos de cura dos males diários que a nossa vida nesse mundo nos oferece. Ajude-nos a perdoar, ajude-nos a aceitar o perdão, ajude-nos a ser bondosos para transcender, Pai, as mágoas e as ofensas que são tão inevitáveis nessa nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, obrigado pela sua companhia. Não esquece de compartilhar nosso link e a gente se encontra no próximo estudo, tá bom? Estamos aí à disposição para você. Obrigado, meninas. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Vocês voltam daqui a pouco. Um grande abraço. Olá, tudo bem com você aí? Acabamos de estudar aí a 7ª lição desse trimestre, hein? Tá passando rápido, não tá? Nós já estamos no meio do trimestre. Parece que começamos ontem, né? Descanso em Cristo é o tema que temos estudado aí a cada semana, a cada dia temos nos preparado aí para conhecer um pouco mais sobre este assunto, né? Falamos um pouquinho essa semana sobre perdoar, aí veio aquela pergunta, perdoar é esquecer? E o pastor Fernando com os convidados aí, eles trabalharam bem esse assunto hoje aí, e sem dúvida alguma, você sabe que perdoar não é só esquecer, mas é enfrentar, não é, os desafios, cada dia, mesmo com algumas lembranças, mas a graça de Cristo tem todo o poder para fazer-nos vencer essas marcas que a gente carrega, né? Muito bem, você sabe, professor e professora e diretor da Escola Sabatina, quais são as razões para a gente estudar a lição da Escola Sabatina? Quais são as razões? Primeira delas, você vai conhecer e entender a Bíblia. Cada vez que nós estudamos a lição da Escola Sabatina, nós somos conduzidos à Bíblia. Você quer saber mais da Bíblia? Você quer aprender mais da Bíblia? Você quer conhecer um pouco mais sobre Deus? A lição da Escola Sabatina vai te ajudar a compreender melhor a Bíblia. Você sabe que num período, um espaço de tempo aí não me lembro se são 5 ou 6 anos, exatamente, não é? Mas a gente consegue estudar a lição da Escola Sabatina, você tem uma visão geral da Bíblia, tanto do Novo Testamento, do Velho Testamento, de vários livros da Bíblia, de várias histórias da Bíblia. Você dá uma visão completa da Palavra de Deus. Essa é uma das razões pelas quais você estuda a lição da Escola Sabatina. Você vai entender mais e melhor a Bíblia. Uma outra razão é que você vai manter comunhão com Deus e testemunhar da missão. Porque na medida em que você aprende, você quer ensinar. E você vai testemunhando. Então, você, professor da Escola Sabatina, você, diretor que está conectado conosco aqui a cada semana, eu quero animar vocês a testemunharem, a animarem os alunos da Escola Sabatina a testemunharem, a ensinarem a Bíblia. E nós temos aqui esse material através de nós, que é uma série de estudos bíblicos produzidos aqui pela Associação Paulistana. Nós temos os slides, todo o material para você ensinar alguém que quer, um aluno, um familiar, um amigo. Não é? São 15 lições, estão disponíveis aqui no escritório para vocês. Você pode ligar para a gente, falar aqui conosco, falar com a minha secretária ou com o pastor César Reis, no telefone 3545-0900, da Associação Paulistana aqui em São Paulo, 011, né? Nós podemos atender as nossas igrejas. Nós temos centenas, milhares desses estudos aqui para atender você. E quem estuda a lição da Escola Sabatina sabe que nós precisamos testemunhar. Te falei de 2 razões especiais aqui hoje à noite, né? A primeira delas é que uma das razões de estudar a lição da Escola Sabatina é que você vai conhecer e entender a Bíblia
e você vai manter comunhão com Deus e vai testemunhar, tá bom? Semana que vem eu continuo falando para você sobre as razões de estudar a lição da Escola Sabatina, ok? Um abraço forte, Deus te abençoe, um feliz sábado na companhia da sua família e na companhia de Jesus.